Você já sentiu, mesmo que por um momento, um alívio estranho ao deixar de decidir, ao entregar o julgamento a alguém que parecia saber com clareza o que estava fazendo? Você já percebeu que defender um sistema que te diminui parecia de alguma forma mais seguro do que questioná-lo, como se o problema não fosse o sistema, mas a coragem que questioná-lo exigiria? E se o poder destrutivo não se sustentasse apenas pela crueldade de quem o exerce, mas pelo alívio profundo, real e quase inconfessável de quem prefere obedecer? Existe uma verdade sobre a natureza humana que a história registra com uma consistência que deveria ser perturbadora e que raramente é discutida com a honestidade que merece. As pessoas não apenas se submetem ao poder, elas o protegem, elas o justificam, elas constroem suas vidas ao redor dele. E quando o poder começa a destruí-las, uma parcela significativa delas continua defendendo-o não por ignorância, não apenas por medo, mas por algo mais profundo e mais difícil de nomear. Este vídeo é sobre esse algo, sobre a psicologia da obediência que vai além da coerção, sobre o que o poder oferece que faz com que pessoas razoáveis, em momentos específicos de suas vidas e de suas histórias, prefiram ser governadas a serem livres, e sobre por que essa preferência, mais do que qualquer tirano, mais do que qualquer ideologia, é o que torna o poder destrutivo possível em escala. Existe uma narrativa reconfortante sobre a relação entre seres humanos e poder. Ela diz que as pessoas naturalmente resistem à dominação, que querem liberdade, verdade e dignidade por instinto. Que quando obedecem a sistemas que as prejudicam, fazem isso porque são forçadas porque o medo é suficientemente grande, a coerção suficientemente real, a alternativa suficientemente aterrorizante. Que se o medo fosse removido, a resistência emergiria. Que a obediência é sempre, em última instância, uma imposição, nunca uma escolha. Essa narrativa é confortante porque preserva a imagem de que os seres humanos são fundamentalmente orientados para a liberdade e que o problema é sempre externo: o tirano, o sistema, a estrutura que os aprisiona contra a vontade. Ela coloca a responsabilidade fora, no poder que domina, e deixa aqueles que obedecem como vítimas puras de uma força que os supera. Mas a história não confirma essa narrativa com a consistência que ela exigiria para ser verdadeira. O que a história mostra, repetidamente, é que o poder destrutivo raramente se sustenta apenas pela força, que governos autoritários, ideologias totalitárias e instituições corruptas não chegam à escala que chegam simplesmente porque possuem capacidade de coerção suficiente para subjugar todos os que resistiriam. Eles chegam à escala que chegam porque encontram, na maioria das pessoas, algo que não é resistência. Encontram cooperação. Encontram justificação. Encontram pessoas que adaptam sua linguagem, seu julgamento moral e sua percepção da realidade para que o sistema em que vivem possa continuar parecendo legítimo. Encontram multidões dispostas a trocar verdade por certeza e liberdade por alívio. A ilusão da superfície é tratar a obediência como sempre imposta. O que precisa ser examinado é quando ela é escolhida e por quê. Para entender por que pessoas obedecem ao poder mesmo quando ele as destrói, é preciso entender o que a liberdade realmente exige e por que essa exigência é mais pesada do que a narrativa sobre liberdade costuma admitir. A liberdade, em seu sentido real e operacional, não é apenas a ausência de restrição, é a presença de responsabilidade. Uma pessoa genuinamente livre precisa decidir sobre o que é certo, sobre o que é verdadeiro, sobre o que merece sua lealdade e o que não merece. Precisa sustentar julgamentos próprios num mundo onde os julgamentos são sempre incertos, sempre contestáveis, sempre expostos à possibilidade de estar errada.
precisa, em determinados momentos, ficar sozinha com suas conclusões, enquanto todos ao redor chegam às conclusões opostas. Isso é pesado. Não como hipérbole, como descrição real do que a independência moral custa. E o poder entende isso melhor do que a maioria das pessoas consegue articular sobre si mesma. Os sistemas de poder mais eficientes não se apresentam como dominação, apresentam-se como solução para esse peso. Eles oferecem, em troca da obediência, algo que o ser humano precisa com urgência: alívio da incerteza. Estrutura onde havia caos, clareza onde havia ambiguidade, um script para seguir em vez do trabalho interminável de construir o próprio, um inimigo para explicar o que deu errado, um líder para confiar quando a capacidade de confiar em si mesmo está esgotada. E esse alívio não é fingido, é real. Quem o sente não está se iludindo sobre a sensação, está apenas atribuindo-a à fonte errada. Existe uma vulnerabilidade específica que o poder explora com precisão, a necessidade humana de pertencer a algo maior do que si mesmo. Os seres humanos não são organismos que funcionam bem em isolamento moral. Eles precisam de comunidade, de narrativa compartilhada, de um senso de que existem dentro de uma história maior que dá significado ao que fazem. Quando os sistemas de poder oferecem isso, quando oferecem identidade de grupo, inimigo comum, missão coletiva, a sensação de que fazer parte do sistema é fazer parte de algo que importa, eles estão respondendo a uma necessidade que é real e que não desaparece quando o sistema é corrupto. A necessidade não é fraqueza. A exploração dessa necessidade é o mecanismo. Há ainda uma terceira vulnerabilidade que raramente é discutida com honestidade: o prazer da obediência. Não prazer no sentido de alegria, prazer no sentido de alívio. O alívio de não precisar mais decidir. O alívio de repetir ideias aprovadas em vez de construir as próprias. O alívio de terceirizar a consciência moral, de poder dizer: ao final, eu segui as regras, eu fiz o que era esperado, eu não sou responsável pelo resultado. Esse alívio é suficientemente real para ser buscado, suficientemente poderoso para moldar comportamento e suficientemente silencioso para que quem o sente raramente o reconheça pelo que é. A obediência não entra na vida humana como corrente, entra como conforto. A fraqueza humana, a necessidade de alívio, de pertencimento, de terceirização moral não age no vácuo. O poder, em suas formas mais duráveis, desenvolve mecanismos precisos para explorá-la. O primeiro mecanismo é a oferta de certeza em momentos de colapso da confiança. O poder destrutivo raramente surge em ambientes estáveis e prósperos. Ele surge em momentos específicos, quando a ansiedade econômica cresce, quando as instituições perdem credibilidade, quando as pessoas perdem a capacidade de confiar umas nas outras, quando o futuro se torna suficientemente imprevisível para que qualquer promessa de ordem pareça valer qualquer preço. Nesses momentos, o poder não precisa se apresentar como dominação, pode se apresentar como clareza, como a voz que finalmente diz o que está acontecendo e o que precisa ser feito, como a mão firme num mundo que perdeu o chão. E essa apresentação é aceita não porque as pessoas são estúpidas, mas porque o estado emocional que a instabilidade produz torna a certeza extraordinariamente atraente, independentemente da fonte de onde vem. O segundo mecanismo é a reescrita da linguagem moral. Para que pessoas razoáveis participem de sistemas destrutivos sem experienciar incoerência interna insuportável, é necessário que a linguagem ao redor delas se reorganize, e o poder é eficiente nisso. A crueldade torna-se necessidade, o silêncio torna-se prudência, a submissão torna-se lealdade, o medo torna-se patriotismo, a cumplicidade torna-se dever. Cada uma dessas substituições é pequena o suficiente para ser aceita sem resistência explícita. E juntas, elas produzem um ambiente onde cometer ou testemunhar dano sem perturbação moral significativa torna-se possível
não porque as pessoas se tornaram monstros, mas porque a linguagem disponível para reconhecer o dano foi substituída por linguagem que o justifica. Quando a linguagem muda, a realidade torna-se mais fácil de suportar, e o suportável tende a continuar. O terceiro mecanismo é a criação de um inimigo que confere identidade. O poder que precisa de obediência entende que pertencimento sem oposição é fraco, que identidade coletiva se fortalece na presença de algo contra o qual se define, e então cria ou amplifica ou foca a figura do inimigo. Não necessariamente um inimigo que ameaça de fato, um inimigo que explica, que dá sentido às dificuldades, que distribui culpa, que oferece ao grupo a coesão que só emerge quando há algo externo a resistir. O inimigo pode ser uma classe social, uma minoria, uma nação, uma ideologia, uma elite ou uma tradição. O conteúdo varia. A função é constante. Ele torna a obediência ao poder uma forma de proteção e a resistência ao poder uma forma de traição. O quarto mecanismo é o custo progressivo da consciência. Nos estágios iniciais, obedecer custa pouco. Exige apenas silêncio quando se deveria falar, ajuste quando se deveria resistir, reinterpretação quando a realidade é inconveniente. Esses custos são pequenos, mas cada um deles torna o próximo mais fácil, porque cada pequena concessão é registrada internamente como algo que foi feito, e a mente, com sua necessidade de coerência, precisa justificar o que foi feito. Com o tempo, a pessoa que começou com pequenas concessões encontra-se defendendo o sistema com intensidade que vai muito além do que qualquer coerção externa exigiria. Não porque foi forçada até esse ponto, porque a lógica interna da coerência a levou até ele. A ascensão do nazismo na Alemanha é frequentemente apresentada como o resultado de uma população aterrorizada em submissão por uma máquina de violência que não deixava alternativa. Mas o que os historiadores que examinaram esse período em detalhe, Hannah Arendt, Robert Gallatin, Christopher Browning, entre outros, revelaram é um quadro mais perturbador, que a maioria das pessoas que participou, direta ou indiretamente do sistema, não estava aterrorizada. Estava cooperando. Estava encontrando dentro do sistema coisas que o tornavam atraente. Identidade nacional, explicação para o fracasso econômico, a sensação de pertencer a um projeto histórico, a clareza sobre quem eram os amigos e quem eram os inimigos. Hannah Arendt, no julgamento de Adolf Eichmann, cunhou a expressão que se tornou uma das mais importantes do século, a banalidade do mal. O que ela observou não foi um monstro, foi um funcionário. Um homem que havia terceirizado completamente sua consciência moral ao sistema, que operava dentro de categorias burocráticas, que havia aprendido a processar extermínio como papelada, que não se via como cruel, via-se como eficiente. Ao lado disso, observe o experimento de Stanley Milgram, conduzido nos Estados Unidos dos anos 1960, que mostrou que a maioria das pessoas comuns estava disposta a aplicar choques elétricos potencialmente letais a estranhos quando uma figura de autoridade com jaleco branco dizia que era necessário. Não alemães sob nazismo, americanos, em condições de laboratório, sem ameaça real à sua segurança. O jaleco branco foi suficiente. O experimento de Milgram não provou que os seres humanos são fundamentalmente cruéis. Provou que são fundamentalmente susceptíveis à autoridade, que quando uma figura de autoridade assume a responsabilidade moral pelo que está sendo feito, uma fração significativa das pessoas cede o julgamento e continua. Na União Soviética, o sistema stalinista não se sustentou apenas pelo terror, embora o terror fosse real e imenso. Sustentou-se também pela convicção genuína de milhões de pessoas de que o projeto soviético era historicamente necessário, de que os sacrifícios eram temporários, de que a visão que o sistema prometia justificava o que o caminho até ela exigia. Intelectuais de toda a Europa Ocidental, observando de fora, defenderam o sistema com elaboração e sofisticação. Não por estupidez,
por necessidade de acreditar que a história tinha um sentido e que aquele sistema era ele. Ao lado disso, observe o fenômeno contemporâneo da lealdade tribal nas democracias modernas. As pesquisas sobre polarização política nas últimas décadas mostram um padrão consistente. Pessoas identificadas fortemente com um partido ou movimento tendem a apoiar políticas que, apresentadas sem identificação partidária, rejeitariam. Tendem a aceitar comportamentos em líderes do seu grupo que condenariam em líderes do grupo oposto. Tendem a defender posições não porque as examinaram e concluíram que estavam corretas, mas porque o grupo as adotou, e discordar do grupo tem custo social que concordar não tem. Esse não é um fenômeno de um lado do espectro político, é estrutural. É o resultado de sistemas que oferecem identidade, pertencimento e clareza moral em troca do julgamento independente, e que encontram, na necessidade humana de pertencer, uma aceitação que nenhuma coerção poderia garantir. Dentro do ambiente corporativo, o mesmo padrão opera em escala menor, mas com a mesma lógica. Funcionários em culturas organizacionais tóxicas frequentemente não apenas toleram o ambiente, o defendem. Desenvolvem narrativas sobre por que a exigência excessiva é formação de caráter, por que o tratamento inadequado é a realidade do mercado, por que questionar a liderança é ingenuidade. Essas narrativas não são impostas de cima, são construídas de baixo por pessoas que precisam que o lugar onde investiram tempo, energia e identidade seja um lugar que merecia esse investimento. O sistema não precisa forçar a defesa. A psicologia do investimento e da coerência a produz espontaneamente. Aqui está o que é mais difícil de aceitar sobre a obediência ao poder. O poder destrutivo não surge apenas porque pessoas cruéis tomam o controle. Surge porque pessoas comuns, em momentos de instabilidade e medo, ajudam a construir o trono. Não como conspiradores, como pessoas que estavam cansadas de incerteza e aceitaram clareza sem verificar sua origem, como pessoas que queriam pertencer e pagaram o preço que o pertencimento exigia, como pessoas que terceirizaram a consciência moral porque carregá-la sozinhos era mais pesado do que pareceria justo. E há uma verdade ainda mais perturbadora dentro dessa. A liberdade é, para muitas pessoas, genuinamente aterrorizante. Não apenas inconveniente, não apenas desconfortável, mas aterrorizante. Ela exige estrutura interna que a maioria das pessoas nunca foi ajudada a construir. Exige a capacidade de sustentar incerteza sem implorar por autoridade que a remova. Exige ficar de pé sozinho, com as próprias conclusões, mesmo quando o ambiente inteiro pressiona na direção oposta. Quase ninguém é treinado para isso. A maioria é treinada para ajustar-se, para pertencer, para confiar nos que sabem mais, para evitar a tensão do isolamento moral. E quando o poder chega com confiança e com uma narrativa que organiza o mundo de forma compreensível, as pessoas que nunca foram treinadas para a liberdade não resistem necessariamente. Muitas vezes, recebem o poder com alívio. O poder não pergunta apenas quem vai resistir, ele conta com quem não vai. E o número dos que não vão é, historicamente, suficientemente grande para sustentar qualquer sistema que consiga oferecer o que as pessoas mais precisam quando estão com medo. Reconhecer esse padrão dentro da história, dentro das estruturas ao redor e, eventualmente, dentro de si mesmo, tem um custo que não deve ser subestimado, porque não é apenas uma revisão intelectual. É o início de uma responsabilidade que a obediência suspende. Quem enxerga que a obediência ao poder é, em grande parte, uma escolha, que o alívio que ela oferece é real, mas tem preço, que a terceirização da consciência moral é conveniente. Mas é isso, terceirização. Essa pessoa não pode mais usar a estrutura do sistema como proteção do julgamento próprio. Não pode mais dizer, ao final, que apenas seguiu as regras. Porque sabe agora o que significa apenas seguir as regras. Isso é pesado.
É a solidão específica de quem não consegue mais descansar completamente dentro de nenhum consenso, porque sabe que consensos têm arquitetura e que a arquitetura serve a algo. Há também o risco de um excesso que o reconhecimento pode produzir, a desconfiança total de qualquer autoridade, de qualquer estrutura, de qualquer narrativa coletiva. A posição de que toda obediência é rendição, que toda cooperação é cumplicidade, que toda pertença exige vigilância permanente. Essa posição não é libertação, é outro tipo de rigidez que isola tanto quanto a obediência cega, mas sem o conforto que a obediência oferecia. O caminho que o reconhecimento abre não é de recusa de toda estrutura, é de consciência sobre o preço de cada estrutura, de perguntar sobre cada sistema ao qual se pertence: o que ele me pede que deixe de ver para que eu possa continuar pertencendo? E estou disposto a pagar esse preço? Nem toda resposta será não. Mas a pergunta precisa existir, porque sem ela, a escolha de obedecer não é uma escolha. É apenas o caminho de menor resistência, tomando a forma de convicção. Há uma pergunta que Hannah Arendt, que Milgram, que cada pesquisador que examinou a obediência humana em detalhe deixou, de formas diferentes, sem resposta completamente satisfatória. Não porque os tiranos surgem, não porque os sistemas corrompem, não porque o poder mente, mas porque tanta gente, em tantos momentos diferentes da história, em tantas culturas e contextos distintos, continua pedindo para ser governada, continua trocando julgamento por certeza, liberdade por pertencimento, consciência por alívio. E a resposta que emerge, não como consolação, mas como descrição, é que o ser humano chega ao mundo sem a estrutura interna que a liberdade exige. Que essa estrutura precisa ser construída, cultivada, sustentada com esforço real, contra a gravidade de um ambiente que frequentemente recompensa a conformidade e penaliza o pensamento independente. E que quando essa construção não acontece, quando a educação não a produz, quando a família não a modela, quando a cultura não a valoriza, o poder destrutivo não precisa vencer nenhuma batalha. Ele simplesmente ocupa o espaço que a liberdade não foi capaz de habitar. Não por conquista, por convite. Olhe ao redor. Olhe para os sistemas aos quais pertence, para as vozes que segue, para as certezas que aceita sem examinar, para os momentos em que o alívio de não precisar decidir chegou disfarçado de algo que parecia sabedoria, ou lealdade, ou realismo. E pergunte, com honestidade suficiente para que a resposta possa ser desconfortável: em que lugar, agora, você está pedindo para ser governado? Não quem está governando. Onde você está pedindo? Porque é aí, no pedido silencioso, na preferência pelo alívio sobre a responsabilidade, que o poder sempre começa.